Hello! Seja muito bem-vindo em mais uma aula de Grammar. Hoje nós vamos ver o do, o make, seus vários usos e variáveis, e o have, ok? Então, lembre-se de ler todas as frases da aula em voz alta para você se acostumar a falar inglês, fazer todos os exercícios junto comigo e fazer a sua tarefa para você fixar a matéria, para ajudar a lembrar o que a gente aprendeu hoje. Ok? Vou dividir minha tela com você. Tá aqui, prontinho. E bora lá. Do and make. Então, vamos lá. O do é uma palavra geral para ações. Então, olha os exemplos ali. What are you doing tonight? O que você vai fazer hoje à noite? Então, o que você vai fazer hoje à noite? Não what are you making tonight, né? What are you doing tonight? O que você vai fazer hoje à noite? Olha o outro exemplo. Shall I open the window? Eu deveria abrir a janela, né? Tipo, tá quente? Enfim, quer que eu abra a janela? No, it's okay, I'll do it. Não, tudo bem, eu faço isso, né? Ação, eu faço isso, I'll do it. Próximo, Linda's job is very boring. O trabalho da Linda é muito entediante. She does the same thing every day. Ela faz a mesma coisa, ó, faz de ação, né? Ela faz a mesma coisa todos os dias. She does the same thing every day, ok? I did a lot of things yesterday. Eu fiz um monte de coisa ontem, tá? Então, ação, eu fiz muitas coisas ontem. Então, de forma geral, ações de forma geral, a gente usa o do, ok? Olha ali do lado direito, no cantinho da sua tela. What do you do? Estou perguntando, what's your job? O que você faz da vida, né? What do you do? Ok? Então, de novo, do para ações de forma geral. I work in a bank. Eu trabalho num banco, né? What do you do? Se alguém te chegar e te perguntar, what do you do? Você responde, I work in a bank. Eu trabalho num banco, ok? O make, ele tem mais, a gente usa, você pensa no make como produzir, como criar alguma coisa, ok? Então, olha só, she's making coffee. Quer dizer, ela está fazendo o café ali, é o passo a passo de fazer o café, né? She's making coffee, ela está fazendo café. Ou então, he has made a cake, ele fez um bolo. Né? A diferença é que she is making coffee é o presente continuous e he has made a cake é o present perfect, ok? Então, ele está, de novo, né? Quando você faz alguma coisa, não é de forma geral, tem um passo a passo ali para fazer. Você está produzindo um café, você está produzindo um bolo. Uma fábrica, they make toys, eles fazem brinquedos, eles produzem brinquedos, né? Eles criam brinquedos. E todas as coisas, quando tem a etiquetinha lá, made in China, né? Que tudo que é produzido na China, que está no mundo inteiro hoje. It was made in China, foi feito na China, foi fabricado, foi produzido na China. Ok? Então, do para ações de forma geral, não é algo muito específico, é de forma geral. E make para produzir, fabricar, criar algo que tem um passo a passo, um processo de construção, de criação, você usa o make, ok? Compare o do e o make. I did a lot yesterday. Fiz um monte de coisa ontem. I cleaned my room, I wrote some letters, and I made a cake. Então, I cleaned my room, limpei meu quarto, I wrote some letters, escrevi umas cartas, e I made a cake, ok? Olha o próximo. What do you do in your free time? O que você faz no seu tempo livre? Read, play sports, você lê, você pratica esportes. E a pessoa responde, I make clothes. Eu faço roupas, quer dizer, ou a pessoa trabalha numa fábrica de roupa, ou ela cria roupas, né? I make clothes. I make dresses and jackets. Eu faço vestidos and jackets, jaquetas. I also make toys for my children. Eu também, also,
faço brinquedos para as minhas crianças, ok? Então, lembra, o do é a ação, né? Quando você faz alguma coisa de modo geral. E o make, construir, criar, fabricar, produzir, tá bom? Expressions with do. Então, expressões com do. Como que a gente usa o do geralmente? São expressões, né? Que você se acostuma a falar. Então, do homework, do housework. Então, homework, tarefa. Housework, trabalho de casa. Do somebody a favor, né? Você faz um favor a alguém. Então, do a favor. Do an exercise, quando você vai fazer exercício, a gente usa do. Do your best, faça o seu melhor. Do the laundry, né? Laundry é a lavanderia, é lavar roupa, né? Tipo, eu vou lavar roupa, I'll do the laundry, ok? E the dishes, quando você tem que lavar a louça, do the dishes, vai lá lavar a louça, não usa lavar a louça, né? Tipo, fica com a louça. Do the dishes, ok? Olha os exemplos. Have the children done their homework? Have done. Present perfect, como é uma pergunta, a gente traz o have para antes do sujeito, que é o the children, e fica have the children done their homework? As crianças fizeram a tarefa delas? Olha o housework. I hate doing housework, especially cleaning. Odeio fazer o trabalho de casa, especialmente a limpeza. Bárbara, could you do me a favor? Bárbara, você pode me fazer um favor? Could you do me a favor? Ok? I have to do 4 exercises for homework tonight. Eu tenho que fazer 4 exercícios de tarefa hoje à noite. Então, do 4 exercises for homework. Ok? I did my best. Eu fiz o meu melhor, but I didn't win the race. Mas eu não ganhei a corrida. Tim usually does the laundry on Saturdays. O Tim, normalmente, lava a roupa. Do the laundry. Ninguém fala que, I will wash my clothes. Do the laundry, fazer a lavanderia. Tim usually does the laundry on Saturdays. O Tim geralmente lava a roupa nos sábados. I cooked, so you should do the dishes. Eu cozinhei, então você deveria lavar a louça, ok? Olha as expressões with make. Make a mistake, oops, make a mistake, né? É cometer um erro. Make an appointment, e tá ao contrário ali, ó, é an appointment, um encontro. Mas, por exemplo, você usa appointment com um médico. Tá? Então, é uma consulta, né? Mas appointment geralmente é um compromisso. An appointment. A phone call, uma ligação telefônica. A list, uma lista. A noise, um barulho. A bed, uma cama. Fazer a cama. Make a bed, fazer a cama. Ok? Arrumar a cama, né? Mas não usa o verbo arrumar. Pode usar, tá tudo certo, mas o que é mais comum de se ouvir é make a bed, make the bed, make my bed, ok? Que é arrumar, é deixar retinho, esticadinho, né? Cobertores dobrados, etc. Olha os exemplos. I'm sorry, I made a mistake. Então, me desculpe, eu cometi um erro, né? I'm sorry, I made, simple past to make, made a mistake. I need to make an appointment to see the doctor. Eu preciso make an appointment, marcar um compromisso. Marcar uma hora to see the doctor, para ver o médico, tá? Então, a gente usa make an appointment para médicos, para doctors. Excuse me, com licença, I have to make a phone call. Eu preciso fazer uma ligação, tá? I have to make a phone call. Have you made a shopping list? Você fez uma lista de compras? E, de novo, have made, né? Present perfect, como é uma pergunta, a gente traz o have antes do sujeito you. Have you made a shopping list? It's late, don't make any noise. Não faça barulho.
It's late. Tá tarde, né? Está tarde. Don't make any noise. Não faça barulho, ok? Então, make noise. E sometimes I forget to make my bed in the morning. Às vezes eu esqueço de fazer a minha cama, de arrumar minha cama de manhã, ok? We say make a movie, but take a picture. Então, a gente costuma falar make a movie. Então, fazer um filme, né? Quando que o filme foi feito? Ah, esse filme foi feito por tal pessoa. Make a movie. Mas quando a gente vai falar de foto, né? Aí é take a picture, ok? Então, when was this movie made? Quando que esse filme foi feito? Uma pergunta, né? When was this movie made? Mas, when was this picture taken? Quando que essa foto foi tirada? Esse tempo verbal é o passivo, né? O passivo simple past. Was made, was taken, ok? Como é uma pergunta, a gente tem que trazer o was antes do sujeito, que é o this movie, this picture, ok? Então, when was this movie made? When was this picture taken? Ok? Vamos fazer exercício? Write, make, making, or made. Do, doing, did, or done. Enfim, tem todas as formas verbais aí de make e do. E aí você tem que escolher qual que você vai usar, ok? Shall I open the window? Né? Quer que eu abra a janela? No, that's okay. I'll do it or I'll make it. Uma ação, né? Uma ação, lembra? Uma ação. Eu abro a janela, deixa que eu abra a janela. Eu vou produzir o abrir a janela? Eu vou construir o abrir a janela? Eu vou fabricar o abrir a janela? Não. Então, a gente não vai usar make, a gente vai usar do. No, thanks. That's okay. I'll do it. 2. What did you last weekend? Did you leave town? O que você fez last weekend, no fim de semana passado? Você saiu da cidade, né? Tipo, você viajou, mas você saiu da cidade? É outro jeito de falar. Did you travel? Não, did you leave town? Você saiu da cidade? Então, e aí? O que você fez no fim de semana passado? Esse fez no fim de semana passado é construir, fabricar, produzir? Não. É a ação de forma geral. Então, de novo, a gente vai usar do. Tem alguma outra forma verbal de usar o do? Do, indeed, done? Não. Por quê? A gente já está usando o auxiliar no passado did, porque é uma pergunta. Então, what did you do last weekend? Ok? Do you know how to bread? Você sabe como fazer pão? O pão a gente fabrica, constrói, produz? Sim. Então, o que a gente vai usar? Make. De alguma forma diferente, variada, a forma verbal do make, making, made? Não, porque, de novo, é uma pergunta. Do you know how to? Infinitivo, make bread. Paper is... E aí? From wood. Papel é feito da madeira. Então, vamos lá. É o passivo, né? O papel é feito da madeira. Ele é produzido, construído, fabricado? Sim. Então, a gente vai usar make. Mas é o passivo aí, ó. Paper is... O passivo, quando a gente constrói, quando constrói a estrutura do passivo, o papel é feito. Então, mesmo sendo passivo no presente, o is está aí, o verbo fica no past participle, né? Então, paper is o quê? Made, ok? From wood. É igual made in China, né? Paper is made from wood. 5. Richard didn't help me. O Richard não me ajudou. He sat in an armchair. Ele sentou numa poltrona and nothing. Fez nada. Como que é fez nada? Esse fez é de construir, fabricar e produzir? Não.
é uma ação, de forma geral. Fez nada. No passado, porque, ó, he sat, ele sentou. Então, simple past. In an armchair and, passado de do, did nothing. 6. What do you... I'm a doctor. Então, o que você faz? Eu sou um médico. Então, o que você faz? Ação, de forma geral. Não é o que você faz, tipo, o que você constrói, produz, fabrica, né? É o que você faz. Ação, de forma geral, a gente usa do. Então, what do you do? I'm a doctor. 7. I asked you to clean the bathroom. Eu pedi para você limpar o banheiro. Have you it? Você fez isso? Então, limpar o banheiro é uma ação, de forma geral, não é. O limpar o banheiro não é fabricar, produzir, então a gente vai usar do ao invés de make. Qual que é o tempo verbal aí? Se a pergunta começa com have, é present perfect, certo? Então é have o quê? Qual que é o past participle de do? Do, did, done. Então, have you done it? I asked you to clean the bathroom. Have you done it? Você, né? Você fez? 8. What do they in that factory? Shoes. Então, peraí. O que eles fazem naquela fábrica? Shoes, sapatos. Então, naquela fábrica, sapatos são produzidos, fabricados, criados. O que a gente vai usar? Do or make? Make. Então, what do they in that factory? Tá no presente, não tá? Tem alguma coisa diferente? Há um present perfect? Tem alguma coisa diferente? Não. Então, infinitivo, what do they make in that factory? Shoes. 9. I'm alguma coisa, some coffee. Tô fazendo café. Would you like some? Você gostaria de um pouco? De um tanto? I'm o quê? O café a gente produz, fabrica ou cria? Sim. Então vai ser do or make? Make. I am present continuous. I am o quê? Making. Gerúndio com ing. I am making. Eu estou fazendo café agora. I am making some coffee. Would you like some? 10. Why are you angry with me? Por que você está bravo comigo? I didn't anything wrong. Eu não fiz nada errado. Então, I didn't... Fazer algo errado é uma ação ou é construir, fabricar, produzir? Ação. Então, é do or make? Do. Então, I didn't... E aí, o verbo vai em qual conjugação? Se já tem o didn't, né, o auxiliar no passado para transformar a frase em negativa, então did é o auxiliar, not, eu não fiz nada. O verbo vai no infinitivo, I didn't do anything wrong. 11. What are you, blarará, tomorrow afternoon? I'm working. O que você vai fazer amanhã à tarde? Eu vou trabalhar. Então, fazer é construir, fabricar, produzir ou fazer uma ação de modo geral? Fazer de uma ação de modo geral. Então, é do or make? Do. Então, what are you? Se tem esse are aí, é present continuous. É o verbo to be mais o verbo com ing, né? Então, what are you doing tomorrow afternoon? I'm working. Ok? Next, write, make, or do in the correct form. Mesma coisa, né? Mesmo exercício. É make or do e tem que estar na conjugação verbal correta, ok? Então, número 1. I hate housework, especially cleaning. O hate, ele pede o verbo com ing. Mas o fazer o trabalho de casa é produzir, fabricar ou construir? Não. É uma ação de forma geral, né? Então, é do or make? Do. Então, I hate o quê? Doing. Epa. I hate doing housework, especially cleaning. 2. Why do you always
the same mistake. Por que você sempre comete o mesmo erro? Cometer um erro é uma expressão, lembra? Então, a gente vai usar o quê? Make a mistake, ok? Então, why, qual que é o tempo verbal? Presente simples. Do you always make the same mistake? Can you, o quê? Me a favor? It depends what it is. Você pode me fazer um favor? Depende do que é. Então, como que é o favor? São as expressões, tá? É make a favor or do a favor? Do a favor, ok? Can you do me a favor? It depends what it is. Depende do que é. 4. Have you your homework? Not yet. Você fez sua tarefa? Ainda não. A tarefa também é uma expressão. É do your homework or make your homework? Do. Então, have you, só que a pergunta é have you. Esse have na pergunta significa que esse tempo verbal é o present perfect. Então, present perfect é o have mais o past participle do verbo, a terceira coluna. Have had, não, desculpa. Do, did, done. Então, have you done your homework? Not yet, ainda não. 5. I need to see the dentist, but I haven't an appointment. Eu preciso ver o dentista, ir ao dentista, but I haven't, mas eu não marquei, né, enfim, uma consulta. I haven't o quê? É do an appointment or make an appointment? É make, né? Se é make, esse haven't significa que é o present perfect negativo, né? Então, I'll have, make, made, made. Então, I haven't made an appointment. Ups, desculpa, não tinha colocado na tela o done. Have you done your homework? But I haven't made an appointment. Present perfect, negativo, ok? 6. Joe, his best, but he didn't pass his driver's test. O Joe fez o melhor dele, mas ele não passou na prova de direção. Fazer o seu melhor é do or make? Do the best, né? Então, Joe tá no simple past, porque ó, he didn't pass, né? Então, passado negativo tá com o auxiliar did, para deixar did not, que fica didn't. Então, a primeira frase também tem que estar no passado negativo, simple past. Negativo não, desculpa, no simple past, passado simples. Então, Joe, o quê? Fez o seu melhor. Did his best. 7. I painted the door. Eu pintei a porta, but I didn't it very well. Mas eu não fiz muito bem. Pintar a porta é uma ação geral, né? Você não está construindo a pintura da porta, ou fabricando a pintura da porta, ou produzindo a pintura da porta. Então, I didn't o quê? Eu não pintei muito bem. Ação geral. Verbo do, ok? Como já está o auxiliar no passado did, para a frase ficar negativa, did not, que fica didn't, o verbo fica no infinitivo. I didn't do it very well. 8. How many phone calls they do yesterday? A phone call é uma expressão. É do a phone call or make a phone call? Make. Então, ó, how many phone calls? Como é uma pergunta, já tem o auxiliar para fazer a pergunta ali no passado, did. Então, o verbo vai ficar no infinitivo. Então, how many phone calls did you make yesterday? When you've finished exercise 1, quando você tiver terminado o exercício 1, you can do an exercise or make exercise. Do, né? You can
do exercise too. There's something wrong with the car. Tem algo errado com o carro. The engine is a strange noise. E aí? Make a noise or do a noise? Make a noise. Agora, tem esse is aí. The engine is. Isso significa que é o present continuous, que é o verbo to be, mais o verbo com ing. Então, the engine is making a noise, a strange noise. 11. It was a bad mistake. It was the worst mistake I've ever. Make a mistake ou do a mistake? É uma expressão, é make a mistake. Então, it was the worst mistake I've ever. O que é esse I've? I have. Então, é present perfect. Present perfect é o have mais past participle. Qual que é o past participle de make? Make, made, made. Então, it was the worst mistake I've ever made. Esse ever é que eu já cometi, ok? 12. Let's a list of all the things. É do a list or make a list? É uma expressão, é make a list. Então, present simple, let's make a list of all the things we have to today. De todas as coisas que a gente tem que fazer hoje. Todas as coisas que a gente tem que fazer hoje são ações, né? De formas gerais. Então, of all the things we have to do today. Ok? Do your homework, faz sua tarefa para gravar bem quando usa do, quando usa make, ok? E tá tudo bem se você não decorar tudo hoje, ok? A gente vai vendo aí durante as próximas aulas, a gente vai usando, né, como exemplos, e aí você vai gravando, tá bom? Mas tenha isso em mente, primeiro, que o do a gente usa para ações de forma geral e o make para construir, produzir, fabricar, tá? Sentido, né? De construir, produzir ou fabricar, tá bom? Vamos ver agora o have? Estão prontos? Quem tá aí no YouTube, se você tiver dúvidas, anote, que no final da aula eu vou abrir para perguntas. Eu vou abrir o chat para perguntas, tá bom? Mas eu vou tocar assim com o chat fechado para a gente não se distrair no meio do caminho. Então vamos lá. Have. Have and have got. Quando você usa o have no sentido de posse, eu tenho, ele tem um telefone, ele tem um carro, ele tem uma bicicleta, nós temos, no sentido de posse. Tanto faz você usar o have ou have got. Então, olha ali os exemplos. I have something, eu tenho alguma coisa. Ou, não é uma interrogação aí, né, gente? É igual de baixo ali, ó, I've. É apóstrofe VE de have, né? I have got, ou I've got something. Então, eu tenho alguma coisa, é a mesma coisa. Quer dizer, it is mine, que é meu, ok? Então, por exemplo, ali, ó, I have a new car ou I've got a new car. Tem o mesmíssimo significado. Tanto faz você usar só have ou have got para falar de posse, tá? Que você tem alguma coisa. Ó, a Sue has long hair. A Sue tem cabelo comprido. Ou Sue has got long hair. Mesma coisa. Do they have any children? Eles têm filhos, né? Não filhos, mas crianças. Quando você fala de crianças no sentido de são my children, são minhas crianças, ou they are children, a gente está falando de filhos, tá bom? Or have they got any children? Mesma coisa. Então, se você usa só have, sem o got, quando você vai transformar em negativo ou pergunta, você usa o auxiliar, né? O do, does ou, no passado, did. Agora, se você usa o have got, quando você vai fazer pergunta ou transformar em negativo, você não precisa de auxiliar, né? Você coloca o próprio have antes do sujeito, como nesse caso, have they got any children? Para fazer a pergunta, ou, olha ali embaixo, com auxiliar, sem o got, fica Tim
doesn't have a job. Então, a gente usou o auxiliar does, porque é Tim, he, she, it, né? A gente usa does. Então, does not, contraído fica doesn't have a job. Ou, com o got, a gente coloca o negativo no has. Então, Tim hasn't, has not, hasn't got a job. O Tim não tem um trabalho, um emprego. How much time do you have? Quanto tempo você tem, né? Ou how much time have you got? Tá? Então, se você só usa o have sozinho, tanto faz, os dois estão corretos, não tem certo e errado, os dois estão corretos. Mas se você está usando have sozinho, você precisa de auxiliar para transformar em pergunta ou frase negativa. Se você está usando have got, você consegue usar o próprio have para fazer pergunta ou transformar em negativo, tá bom? Olha ali embaixo, que é normal falar, né? Tipo have ou I've got, tanto faz também. A headache, a toothache, é dor, tá? Headache, dor de cabeça. Toothache, dor de dente. I have a pain in my leg, in my belly, in my arm. Eu tenho uma dor em algum lugar, tá bom? Ou I've got, mesma coisa. A cold, um resfriado. A cough, tô com tosse. A sore throat, dor de garganta. A fever, febre. The flu, gripe, tá bom? Olha os exemplos. I have a headache ou I've got a headache. Tanto faz, tudo certo, tudo igual. Então, sempre que você for falar de ter alguma coisa no sentido de posse ou uma doença, você pode usar tanto have quanto have got. Por exemplo, do you have a cold? Ou have you got a cold? A cold, quando não é o adjetivo gelado, é um cold, né? A gente está falando de resfriado. E o past é had. E aí, quando a gente muda para passado, é só had. Não existe o had got, tá? Então, sempre que for have, mesmo no sentido de posse ou de doença, no passado, a gente vai usar had. E aí, a gente não usa o got. E aí, para fazer pergunta ou colocar a frase no negativo, a gente precisa de auxiliar, tá bom? Então, olha lá. E auxiliar no passado é o did, para tudo e para todos. Então, vamos lá. Então, primeiro presente, né? Do you have... Ops, desculpa. Para baixo, a gente está falando de passado. When I first met Sue, quando eu conheci a Sue pela primeira vez, she had short hair. Ela tinha cabelo curto. Had, ok? Olha o simple past negativo, passado simples. Negativo, a gente precisa do auxiliar no passado, que é o did, para deixar a frase no negativo ou fazer pergunta. Nesse caso, negativo. Então, did not vira didn't. Então, he didn't have any money because he didn't have a job. Ele não tinha nenhum dinheiro porque ele não tinha um trabalho, ok? Did you have enough time to do everything you wanted? Fazer uma pergunta no passado. A gente vai usar o auxiliar no passado, did, antes do sujeito you. Então, did you have? Você teve enough time, tempo suficiente, to do everything you wanted, para fazer tudo que você queria, enfim. Tá bom? Have breakfast, have a good time. Então, expressões com have. Eat or drink. A gente não pode usar have got, ok? Então, sempre que a gente vai falar de comer, a gente não usa o got, tá bom? É o have, e para pergunta negativa, a gente usa o auxiliar do, does, ou did no passado, tá bom? Então, vamos lá, ó. Have breakfast, café da manhã. Have lunch, almoçar. Have dinner, jantar. Have a meal, comer uma refeição. Have a sandwich, comer um lanche. Have a pizza,
comer uma pizza. Have a cup of coffee. Tomar um copo de café. Have a glass of milk. Tomar um copo de leite. Have something to eat. Comer alguma coisa. Ou have something to drink. Tomar alguma coisa. Ok? Olha os exemplos. Where's Liz? Cadê a Liz? She's having lunch. Ela está almoçando. Então, veja. Lunch, só lunch é almoço. Have lunch, almoçar. Só breakfast é café da manhã. Have breakfast é tomar café da manhã. Só dinner é janta. Have dinner, jantar. Ok? E aí, quando a gente vai fazer o negativo, a gente precisa do auxiliar, que é o caso desse segundo exemplo. Ó. O auxiliar do, para I, junto com not, e quando fica compactado, que não é compactado, quando fica... a gente pode juntar e fica don't, tá? Então, I don't usually have breakfast. Eu não tomo café, usually, normalmente, ok? Olha o passado simples. I had 3 cups of coffee this morning. Eu tomei 3 copos de café essa manhã. I had, ok? Então, have com uma comida, have a sandwich, ou uma bebida, com uma comida vira eu comi, tá? I have an apple this morning. Eu comi uma maçã hoje de manhã. Então, você não precisa necessariamente usar o verbo eat, comer, né? Você pode usar o have, que é muito mais comum de se ouvir por aí, tá bom? I had 3 cups of coffee. Quando a gente coloca have com uma bebida, significa que eu tomei. Vira um verbo tomar, tá bom? Não necessariamente usar o drink, né? I drank 3 cups of coffee. Não é muito comum de se ouvir, ok? Então, I had 3 cups of coffee. E se alguém te oferece, né? Fala de forma imperativa. Have a cookie. Tipo, sirva-se de um cookie, coma um cookie. Have a bread, have a, sei lá, tá? Quando tem a frase começa assim, have a cup of tea. Toma um copo uma xícara de chá. Have a glass of water. Toma um copo de água. Have a piece of pizza. Come uma pizza, um pedaço de pizza, tá bom? Então, quando a pessoa falar have alguma coisa, tá te oferecendo, ok? Oh, thank you. E aí, a gente também usa have sem o got, tá? Quando é no sentido de comer, beber, tomar café da manhã, almoçar e jantar, a gente não usa o got, não é opcional, a gente não usa, ok? E a mesma coisa nessas expressões. Have a party, have a meeting, fazer uma festa, fazer uma reunião. Have a nice time, né? Divirta-se. Have a nice time. Have a good trip. Faça uma boa viagem. Have fun. Divertir-se. Tá? Então, são expressões que quando a gente junta o have com algum substantivo, acaba virando um verbo, né? Have a nice day. Tenha um bom dia. Have a nice weekend. Tenha um bom fim de semana. Have a great vacation. Tenha ótimas férias. Have a good flight. Faça um bom voo. Have a safe trip, né? Faça uma viagem segura. Have a dream. Sonhar, ter um sonho. Have an accident. Aconteceu um acidente. Have an argument. Brigar, discutir. Ou have a discussion. Discutir também. Have a baby. Ter um bebê. Olha os exemplos. We are having a party next week. Please come. Então, we are having a party. Nós vamos fazer uma festa. Next week. Semana que vem. Please, por favor, venha. Ok? Enjoy your vacation. Aproveite suas férias. Have a good trip. Faça uma boa viagem. I'm having a bad day. Eu estou tendo um dia ruim. Everything is going wrong. Tudo está dando errado. I hope I have a better day tomorrow. Espero ter um dia melhor. E a construção continua. I hope I have a better day tomorrow. Espero ter um dia melhor amanhã.
We have a 12-hour flight to Lima tomorrow. A gente tem um voo de 12 horas para Lima tomorrow, amanhã. Mark had an accident on his first day in Rome. Então, Mark sofreu um acidente no seu primeiro dia em Roma. Boss, can we have a discussion about my pay? Chefe, a gente pode conversar sobre o meu pagamento? Sandra has just had a baby. Has had, present perfect, ok? Então, Sandra, esse primeiro has é do present perfect. Present, não, desculpa. Present perfect. Has just had. Então, esse has é do present perfect e o had é o past participle, a terceira coluna do verbo have, que fica have, had, ok? Então, Sandra has just had a baby. It's a boy. Tá? Sandra acabou de ter um nenê. É um menino, ok? Compare. Have got or have. I've got 3 cups of coffee for this office. Ou I have 3 cups of coffee for this office. Tanto faz usar o have got ou have quando a gente fala de posse, presente simples. Agora, tem que usar o have e não usar o have got quando você fala que vai tomar. Então, I have 3 cups of coffee ou I've got. Então, eu tenho 3 xícaras de café para esse escritório. Olha, eu tenho 3 xícaras de café para esse escritório. Agora, se eu vou falar que eu tomei ou eu tomo café, I have coffee. Só have, não have got. Tá? Então, sempre que for tomar, comer ou fazer, né, uma festa, alguma coisa assim, não pode usar ou as expressões que a gente viu, não pode usar o got, tá bom? Where's Paul? Cadê o Paul? He's on break, ele tá no intervalo. He's having a cup of coffee e não having got, ok? He's having a cup of coffee, porque ele tá tomando, certo? Vamos fazer exercício? Então, vamos lá. Write the correct form of have or have got. Então, é para a gente usar o have ou have got. Time to do the shopping yesterday. A gente tem o I, not e have, né? A gente tem que colocar a frase no negativo, ok? Time, ter tempo to do the shopping. E aí? O tempo para do the shopping, a gente pode usar o got? Não. A gente tem que, é uma expressão, have time to do, ok? Então, a gente precisa usar o auxiliar, tá? Então, a gente, como é passado negativo, porque tá o yesterday ali marcando o passado negativo, o passado na frase, tem entre parênteses o not que a gente tem que usar. Então, a gente usa o auxiliar no passado, que vira did. Como tem o not, a gente coloca o not. Então, fica did not ou didn't. I didn't have time to do the shopping yesterday. Aí já tem um or, né? Aí fica fácil. Lisa tem um carro e é uma pergunta, ok? Então, se for usar com auxiliar para Lisa, para she, qual é o auxiliar que a gente usa no presente simples? Do, does. Does. Então, does Lisa. Se a gente está usando auxiliar, que já é especial para he, she, it, o verbo fica no infinitivo. Então, does Lisa have a car? Ok? E se a gente for usar o got? Como que vai ficar? A gente pode usar o próprio has como auxiliar para fazer a pergunta. A gente vai trazer o has antes do Lisa, do sujeito. Então, vai ficar has Lisa got a car. Ok? Does Lisa have a car? Ou has Lisa got a car? No, she can't drive. Tudo isso para ela não ter. 3. He can't open the door. Ele não consegue abrir a porta. Porque, olha o que está entre parênteses. He not have
aqui. E aí? Vai ser, a gente vai usar o auxiliar ou a gente vai usar o have como para fazer essa frase negativa? Tanto faz, né? Então, como que pode ficar? He can't open the door. Se a gente for usar o auxiliar para he, qual que é? Do, does. Does. Does not, que fica doesn't. Então, a gente pode usar he doesn't have aqui, ou se for usar o got, né, e trazer o has antes do he has not ou hasn't got aqui, ok? He doesn't have aqui, ou he hasn't got aqui. 4. A cold last week. He's better now. Olha o que está entre parênteses, Gary e o verbo have. E aí? Ó, tem last week, semana passada, que tá, então, marcando um tempo no passado. Então, a gente precisa usar o have no passado. Quando a gente usa o have no passado, a gente não usa got, ok? Então, Gary, qual que é o have no passado? Had. Gary had a cold last week. He's better now. Ele está melhor agora. What's wrong? O que há de errado? O que aconteceu de errado? Né? O que tem de errado? What's wrong? A headache. O que é headache? Dor de cabeça, né? E aí tá ali, you have. Tá perguntando, você tá com dor de cabeça? Qual o problema? Você tá com dor de cabeça? E aí? Ó, é uma pergunta. O que a gente vai usar? Para fazer a pergunta, a gente pode tanto usar o do, o auxiliar, né? E ficar, do you have a headache? Ou usar o have para fazer a pergunta e usar o got. Fica, have you got a headache? Ok? Tanto faz. 6. We wanted to go by taxi, but enough money. A gente queria ir de táxi. A gente quis ir de táxi, mas olha o que está entre parênteses. We not have. Então, a gente não tinha dinheiro suficiente. Enough, suficiente. Enough, suficiente, ok? Enough money. Então, como que vai ficar? Que a gente não tinha dinheiro suficiente. A gente vai usar o auxiliar. Por quê? Por que não pode usar o haven't got? Ou hadn't got? Porque é passado. No passado, a gente não usa o got, tá? Então, but we, qual que é o auxiliar no passado? Did not ou didn't have enough money. 7. Liz is very busy. A Liz está muito ocupada. Esse busy é ocupada. Liz is very busy. Tem ali entre parênteses, she not have, então ela não tem much free time, ela não tem muito tempo livre. Como que a gente vai colocar isso? Free time. She, se for usar o auxiliar, é presente simples, né? Ela é muito ocupada, ela não tem tempo livre. Então, presente simples, o auxiliar para she, a gente vai usar do ou does. Does not, que fica doesn't. Então, pode ser she doesn't have much free time. Ou, se a gente for usar o próprio have, mas como é she, é has, né? Para fazer a frase no negativo, fica has not ou hasn't. Então, she hasn't got much free time, tá? Então, tanto faz. She doesn't have much free time ou she hasn't got much free time. A última, 8. Any problems when you were on vacation? Você teve algum, ou vocês tiveram algum problema quando vocês estavam de férias?